Estamos de volta com mais um programa Papo com Carol, que estamos na nossa segunda temporada, ainda mais ousada. E você sabe que o nosso espaço te convida a conhecer diversas histórias, aprendizados e depoimentos, sempre sem preconceitos e construindo pontes. E o nosso convidado de hoje é um grande amigo, primeiro prefeito reeleito da história de Aguaí, Alexandre Araújo, o Nê. Nê, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de novo, que você já esteve com a gente na primeira temporada. E me conta uma coisa, já que é o seu segundo mandato como prefeito aí, reeleito de Aguaí, qual é a diferença de governar um município antes da pandemia, em tempos mais ou menos normais, né, que no Brasil nunca é normal, e agora em plena pandemia? Obrigada, viu, Nê? Carol, que agradeço o convite novamente. Ser reeleito em Aguaí é uma responsabilidade adicional, porque, de fato, os prefeitos anteriores que saíram não conseguiram a reeleição. Para mim, foi uma grata satisfação, mas com uma responsabilidade redobrada, né? As pessoas apostam em você e você não pode decepcioná-las, e meu trabalho é tentar entregar tudo aquilo que eu me comprometi e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer. E agradecer mais uma vez pelo convite seu. A pandemia, Carol, ela nos trouxe uma série de novas experiências, né? Aguaí, sem estrutura hospitalar completa, disponível, ela trouxe muita dificuldade adicional, né? Você ter que aliar saúde e economia e convencer as pessoas que uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário, você precisa ter saúde das pessoas para que elas possam viver, trabalhar e consumir e, consequentemente, a economia respirar, né? Em razão até do que a gente tem vivido no país, uma desinformação extraordinária. As pessoas não sabem como é que o vírus se comporta, como a doença acomete as pessoas, quais as consequências dos porquês a gente reduzir restrição e aí eventualmente fechar os comércios, enfim, trouxe muito problemas. Por outro lado, o desafio dos prefeitos é fazer com que a máquina continue funcionando diante de toda essa diversidade. E aqui eu confesso a você que a gente tem conseguido, com muito sacrifício, aliar essas duas coisas, né? Tratar da pandemia, continuar com as obras, a cidade continua funcionando e a gente vai tropeçando dia a dia aí, tentando levar. Mas, né, eu acho que isso é uma característica da sua gestão, né? Nas gestões anteriores do seu município, a gente via assim, Aguaí como um município mais quietinho, pensando mais em zeladoria, assim, falando de uma forma bem leve. E a gente sentiu que as últimas gestões, incluindo a sua principalmente, ela trouxe um ar de empreendedorismo, de jovialidade, que levou a Aguaí para um outro patamar, né? Inclusive levando muitas empresas para aí, muitos projetos culturais. Qual que é o segredo, qual que é o caminho para fazer uma gestão tão moderna? Carol, primeiro, na primeira candidatura, eu me preparei muito com relação a entender Aguaí. Por ter ficado também muito tempo fora, eu já tinha me desconectado um pouco do dia a dia da cidade. Eu vivia Aguaí de final de semana, minha casa, a casa da minha mãe, e acabou, né? Você acaba não vivendo o dia a dia. Mas eu mergulhei na cidade, eu e um grupo de amigos fizemos um belo diagnóstico do município para entender a estrutura da cidade, o funcionamento dela, suas carências, suas potencialidades. E nós chegamos à conclusão de que naquele momento a gente teria que fazer um trabalho de resgate primeiro do município, organização, para que a gente pudesse dar os próximos passos e tudo isso aliado a um programa de desenvolvimento econômico e qualificação profissional muito forte. E eu confesso a você que eu estou muito satisfeito de ver hoje, olhando para trás, o resultado desses primeiros 4 anos, que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente se propôs. Você tem uma ideia, nós cumprimos 98% do plano de governo que a gente escreveu lá atrás. Mas fizemos um plano de governo realista, em cima de uma pesquisa de diagnóstico, de muita discussão, e sem... Eu tenho uma amiga, professora de gestão lá na USP, que ela me dizia o seguinte, ela me chama de Alezinho. Ale, feijão com arroz bem temperado. Não queira inventar a roda, tua cidade não vai
suportar invenções. Vai lá e faz o feijão com arroz bem temperado. E a gente acha que a gente cumpriu. Agora, tem uma variável que a gente precisa considerar e relevar isso. Nós buscamos um processo de profissionalização da gestão muito forte. Eu trouxe para trabalhar conosco secretários todos, sem exceção, experientes em outras gestões públicas. Pessoas que viveram experiências privadas, que vieram para a gestão pública, maioria absoluta aposentados, portanto, não necessariamente que os salários aqui em Aguaí são relativamente baixos, não são atrativos para você trazer um profissional mais profissionalizado, mas a gente conseguiu aliar isso, né? Experiência, profissionalismo, e a gente veio também capacitando a máquina pública, porque as pessoas esquecem que para a prefeitura ou órgão público funcionar bem, ela tem que estar bem azeitada, a estrutura, as pessoas têm que estar bem qualificadas, têm que estar estimuladas, porque também nós não temos plano de carreira, nós estamos escrevendo isso agora, então a gente veio fazendo um resgate, nós criamos aqui uma escola de governo na estrutura da prefeitura para fazer a estratégia de qualificação profissional. Nós não temos cargos comissionados aqui, dos 30 e poucos existentes, a gente lotou 8 cargos, todos os outros demais cargos de chefia da prefeitura são profissionais da máquina pública. E isso ajuda, porque você demonstra, primeiro, a interferência política partidária e do dia a dia, que isso traz algum transtorno para dentro da estrutura pública. Então, a gente procurou blindar a administração dos interesses políticos legítimos. Entretanto, se você der muita atenção aos interesses políticos legítimos, você não administra, porque você precisa enfrentar interesses também legítimos e ilegítimos, você precisa dizer muito não, eu passo o dia aqui dizendo não, e explicando os porquês, mas blindando a máquina pública dessas interferências externas que acabam por postergar muita coisa, né? Então, a gente assumiu um risco de acelerar o ritmo e desagradando algumas pessoas, mas está indo bem. A gente, acho que uma frase bem antiga e conhecida é que política é a arte do possível, né? Mas eu acho que você faz bem além do possível, viu, Ney? Porque, assim, desagradando, você agrada muita gente com a sua gestão. E, né, assim, nesse projeto que vocês fizeram antes de assumir na primeira candidatura, quais os principais gargalos, quais os principais desafios que vocês notaram em Aguaí? Bom, primeiro a questão da saúde, né? Nós encontramos aqui uma estrutura de saúde pública completamente destruída. É triste dizer com essa expressão, mas foi assim que a gente encontrou. Hoje nós estamos vivendo algumas dificuldades, até em razão da pandemia, médicos que vão buscar melhores remunerações em plantões, enfim, você tem problemas pontuais, mas nós tínhamos um problema estrutural muito grande. A gente levava paciente, em 2017, para 157 destinos diferentes, além de São João do Boa-Vista e Mogi Guaçu, que são as nossas referências de saúde pública. Então, o esforço de organização da área de saúde demandou muito tempo, muito dinheiro e ainda demanda muito tempo em dinheiro. Mas a gente tem um planejamento estratégico para a área, não só para essa área, mas para a prefeitura toda, e a gente tem conseguido cumprir. Eu acho que esse foi o maior desafio nosso. Hoje a gente está com muitos desafios ainda, mas super tranquilos com relação à realização das nossas ações. Mas a gente encontrou também uma máquina pública desorganizada, uma cidade com autoestima muito baixa, então aqui a gente não encontrava sequer otimismo nas pessoas. Quando você conversava com a sociedade, a gente foi buscando a sociedade para entender também o comportamento dela em relação ao município, e a gente via muita gente sem expectativa nenhuma. Eu estou em Aguaí, a sensação que dava é que estou em Aguaí de passagem, amanhã eu vou embora. E isso me incomodava muito, não só a mim, mas para o nosso grupo, né? E a gente foi conversando com a cidade, resgatando a questão de autoestima, e para isso o valor do pertencimento foi muito importante. A gente fez um trabalho e fazemos ainda, principalmente na rede pública de educação, noções de pertencimento, de amor à terra onde você está vivendo ou escolheu para viver. Isso é importante para você poder trazer as pessoas num movimento positivo, constante, evolutivo, e a gente tem dado uns passos interessantes nesse sentido.
Que legal, não? Isso faz total sentido, né? E assim, eu te perguntei dos desafios de antes, e no seu discurso de posse esse ano, né, agora em 2021, você falou que três matrizes conduziriam a gestão, essa sua nova gestão, que é desenvolvimento econômico, qualidade de vida e sustentabilidade. Explica um pouquinho para a gente, né? Quando nós começamos a fazer a nossa avaliação de como é que estava o primeiro mandato, né? A gente focou muito em aspectos estruturais da cidade, como é que a gente organiza a cidade para ela viver como cidade, porque a gente entendia que não era assim o funcionamento dela. Nessa avaliação final, nós chegamos à conclusão que era possível avançarmos um pouco até nessa questão conceitual. O que nós queremos de cidade agora? E a gente mudou essa estrutura de plano de governo. A gente saiu de construção de projetos pontuais para projetos matriciais sustentados nesses três pilares, né? Sustentabilidade, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, a gente está falando, não é só atração de empresa, como é que a gente melhora o ambiente de negócios na cidade, como é que a gente aumenta a renda média do trabalhador aguaiano, como é que a gente melhora a qualificação das pessoas que aqui estão para poder buscar oportunidade de emprego no mercado de trabalho que hoje aqui tem avançado muito rapidamente. Na questão da sustentabilidade, nós estamos trabalhando com 100-100, que a gente fala, que é 100% de coleta, 100% de tratamento de esgoto, que isso é um avanço extraordinário, poucas cidades no Brasil têm isso. Nós estamos fazendo hoje já o desenvolvimento e vamos partir para a implantação de geração de energia limpa para consumo interno do município. Esse trabalho está bem avançado em parceria com o governo de São Paulo. Nós estamos falando de novo aterro sanitário, coleta seletiva, tratamento do lixo. Nós estamos falando de recuperação de manancial, de reserva de água. Na qualidade de vida, nós estamos fazendo um trabalho, Carol, que vai se iniciar agora este ano, até através de um financiamento que nós fomos buscar, de requalificação urbana. Como é que as pessoas vivem em Aguaí e têm no seu momento de lazer algumas atividades adicionais, porque Aguaí ela não foi dotada de praça, ela não teve um planejamento urbano adequado, o plano diretor nunca pensou no desenvolvimento da cidade, a gente está revendo o plano diretor, para que a pessoa que vive aqui, no seu pequeno intervalo de descanso, possa ir a uma praça bem equipada, levar o seu filho para um playground. Parece coisa de outro mundo, mas todo mundo tem, aqui não. Porque nunca as pessoas deram esse olhar. É lógico que eu não estou falando só disso, né? Nós estamos falando, quando a gente fala na qualidade de vida, mas passa por isso também, né? Do ambiente urbano adequado, com mobiliário urbano adequado para que as pessoas possam usufruir, né, dos espaços públicos. A gente está fazendo a revitalização do nosso parque urbano, nós estamos falando de troca das lâmpadas da cidade para também melhorar a questão de iluminação pública. Tem uma série de projetos e todos eles pensados de forma matricialmente. Na saúde a mesma coisa, educação, desenvolvimento social, esporte, cultura. A cultura perpassa todas as ações das nossas secretarias. Nós estamos pensando em projetos já de pós-ocupação da reformulação urbana da cidade. A gente está ousando bastante, Carol, eu diria. E tudo isso no município com quantos mil habitantes que está agora? Segundo o IBGE, 35.608, mas eu falo 40, que é mais charmoso. A gente sempre arredonda, né? Caramba, né? Ó, de verdade, o que você fala é inspirador, assim, porque a gente sabe que um dos grandes pontos na gestão pública é que pouca gente entra capacitada para assumir, principalmente nas prefeituras, os vereadores também. Eu converso bastante com o Luiz Felipe Dávila, inclusive ele deu uma entrevista aqui para a gente, e ele tem o Centro de Liderança Pública, que é escola para político mesmo, né? Porque precisa... E tudo isso que você falou, esse resumo que você falou, já daria uma aula, assim, grande, porque é realmente o que a gente raramente vê, parece que são detalhes,
mas isso é o que muda completamente a cara de uma cidade, a qualidade de vida, a vontade do jovem continuar naquele município, trabalhar naquele município e não ficar um município só de crianças e idosos, né? Então, você realmente fez um resumo que viraria uma grande aula. Inê, a gente, sempre antes das nossas entrevistas, eu coloco no meu story a caixinha de pergunta para os seguidores fazerem perguntas para vocês. E a que mais surgiu, dessa vez eu selecionei uma que foi a que mais surgiu, foi o tal do sonho do Porto Seco. Para quem não conhece, o Porto Seco é uma espécie de depósito alfandegário. E seria um depósito fora dos portos principais e próximo de regiões com grandes volumes de importação e exportação. Esse sonho é um sonho seu também? Você acha viável ou não? Traria bastante recursos para o município? Traria. É um projeto, Carol, ele é um projeto mais de longa maturação, porque envolve, são atores muito grandes, né, que você acaba envolvendo para poder implantar um porto seco. Entretanto, a Guaí, ela tem todas as características de logística para poder oferecer estrutura para um porto seco. A gente está muito próximo das principais rodovias do país, a gente está entre os aeroportos de São João da Boa Vista, Campinas e Pirassununga, e nós temos aqui a ferrovia que corta a Guaí de norte a sul e que faz toda a ligação do centro-oeste ao Porto de Santos. Nós estamos fazendo uma série de conversas, já projeto estruturado, com a Invest São Paulo, que é a Agência de Desenvolvimento do Governo de São Paulo, com a VLI, que é a concessionária da exploração do serviço ferroviário, e com algumas indústrias aqui do entorno de Aguaí, e inclusive de fora do estado, principalmente nas bordas das Minas Gerais, aqui na divisa nossa, porque a gente tem demonstrado a essas empresas que o processo logístico que passa pela exportação e importação pode ter uma redução de custos e aumento de eficiência e qualidade quando você coloca a variável ferroviária nessa equação. E já muitas empresas têm conversado conosco para poder participar desse processo. Ele tem uma variável delicada, que é a questão da concessão junto à NTT, e você tem que ter uma discussão com a Agência Nacional de Transportes em razão do contrato de concessão que fala dos pontos de embarque e desembarque. Aguaí é um dos pontos definidos lá atrás, em 96, no plano de concessão das ferrovias, de embarque e desembarque. Então, a gente já teria um ponto de partida interessante. Por outro lado, você tem que ter da concessionária a predisposição de entrar nesse negócio, porque o brasileiro tem o hábito de fazer transporte por meio de estradas rodoviárias. E a gente sabe que hoje a tendência mundial é você reduzir outros países de primeiro mundo, você sabe disso, a maioria absoluta faz transporte de carga através da ferrovia, inclusive transportando os caminhões através da ferrovia. E a ferrovia nossa tem algumas características que dificultam um pouco o transporte para material para exportação e importação em razão de containers. As nossas pontes que passam por cima da ferrovia não tem gabarito duplo, portanto você reduz a capacidade de transporte ferroviário, você tem problema de bitola ferroviária, a bitola métrica e a bitola tradicional, você chega a Sumaré, você tem que fazer transbordo de bitola em razão do trecho das serras, você vai pela capital, você tem slot que não passa durante o trecho urbano, aí você teria que fazer via São Roque. Tudo isso foram problemas que a gente foi superando ao longo desses últimos 3 anos. Em que fase a gente está agora? A VLI está fazendo o processo de renovação da concessão, houve audiência pública no mês passado, né, junto à NTT, e a gente está aguardando, muito provavelmente para os próximos meses, o anúncio da prorrogação ou não da concessão ferroviária, porque não adianta ela declarar a intenção de investimento se ela não tiver a concessão. Isso, se acontecer, e parece que vai acontecer a renovação da concessão, o compromisso da VLI é avançar conosco na implantação desse porto seco. Nós já temos aqui na divisa com Mogi Guaçu um porto seco de açúcar,
que vai para exportação. Então, a região de Ribeirão Preto e a nossa região tem aqui em Aguaí silos que são depositados açúcar a granel, e esse açúcar vai para o trem Santos de exportação. Só que a gente quer ampliar o leque de produtos a serem exportados, que a gente está falando no caso do açúcar, só desce para Santos. A gente está discutindo o que sobe de importação para poder tornar viável também, porque o trem não pode descer cheio e subir batendo lata, que eles chamam. Então, esses detalhes a gente está vendo, mas a gente já fez, pelo governo de São Paulo, levantamento de todos os potenciais importadores e exportadores da nossa região aqui, de São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Mogi Guaçu, Limeira, esse eixo abaixo da Anhanguera até as divisas com as Minas Gerais, indo até Jaguariúna. Esse mapeamento a gente já fez. Então, agora é avaliar a prorrogação da concessão e, de fato, a disposição da VLI de fazer aqui a implantação desse porto seco, que não é nada de outro mundo, viu, Carol? É um porto onde você teria o local para estufar container. Hoje em dia você nem precisa fazer Redex, porque o processo eletrônico de exportação e importação está muito mais tecnologicamente avançado. Você estufaria o container nesse porto seco, faria as guias de exportação. Onde o município ganha? No ISS. Esse é o meu grande desafio. Como é que você gera receita própria através de prestação de serviços? Eu fui um pouco longo, mas é que o projeto é muito grande. Não, foi extremamente assertivo, porque esse é um tema que também eu adoro, e quando a gente começa a estudar e comparar como que o Brasil está atrasado nessa questão de infraestrutura e transporte comparativamente com outros países, principalmente Estados Unidos. Tem uma malha ferroviária, quando a gente olha no mapa, você nem enxerga chão, parece que é tudo trem para tudo que é lado. E no Brasil quase que não tem, né? Você vê uma linhazinha de trem aqui descendo, outra por lá, mas assim, e é difícil, eles também têm um mínimo, e o modelo da concessão também inviabiliza muitos tipos de transporte. E eu acho que os Estados Unidos também tem tanto. A malha ferroviária deles é tão extensa também pela forma como começou lá séculos atrás, que foi um estímulo à livre concorrência, a um mercado privado. Então, assim, eles podiam passar ferro onde quer que fosse, eles alugavam espaço, então tinha um estímulo comercial imenso. E aqui no Brasil a gente acabou dando muito mais foco para as rodovias, que são a nossa única saída mesmo, mas muitas delas precárias, né? E a ferrovia ficou lá para trás, hidrovias também, que no Brasil a gente poderia aproveitar muito e pouco tem, mas se Deus quiser, ao longo do tempo aí a gente vai melhorando, né? Inê, eu queria te fazer uma última perguntinha aqui, que está acabando o nosso tempo. Quais são os maiores desafios que você enxerga agora, que a pandemia principalmente trouxe para vocês, assim, na educação? Teve muita evasão escolar, na saúde você já falou que é bem complexo. Quais são os principais desafios que você vê agora para os próximos anos, de fato? A educação é um ponto sensível e muito nevrálgico. Nós fizemos a retomada das aulas assim que houve o primeiro processo agora deste ano de flexibilização, a gente retomou imediatamente as aulas presenciais. A gente está fazendo carga de 25% de sala de aula, de segunda a quinta, sexta-feira 100% à distância, e nós fizemos ao longo do ano passado 100% EAD. Essas crianças, quando voltaram, nós submetemos toda a rede a um teste de alfabetização, de acordo com as séries, né, os anos dessas crianças, e nos alarmou a quantidade de criança que teve regresso no aprendizado. Então, nós estamos fazendo já há cerca de 2 meses, um intensivão de recuperação daquelas crianças que nós identificamos esse regresso. Por outro lado, você tem o desafio de como manter a todos no mesmo nível com aulas seccionadas, com menos gente na sala de aula. Então, tá muito complicado. Nós estamos com medo de que, em breve, a gente tenha que ter uma restrição maior dos nossos municípios, porque a taxa de transmissão da doença está aumentando muito, principalmente na nossa região, e isso vai atrapalhar novamente a educação. Mas a gente espera que, com esses intensivões que a gente está fazendo, a gente não deixou ninguém para fora, Carol. Crianças da zona rural, nós fomos até a casa delas, a gente levou material para quem não tinha condições tecnológicas de assistir a aula, enfim, foi uma operação de guerra pela nossa Secretaria de Educação.
mas a gente está muito preocupado com a continuidade disso. Para resolver, esse país precisa criar juízo e vacinar todo mundo logo, porque não dá para a gente ficar tratando da consequência e não atacar a causa. A causa é a doença e tem cura a doença, que é a vacina. Esse país precisa criar juízo e vacinar as pessoas. E eu não acredito, Carol, no novo normal. Essa história que a gente ouviu no ano passado, vai ter um novo normal, vai ter nada, as pessoas não têm empatia. Não, nós estamos vendo as mortes acontecerem de baseada e ninguém se sensibiliza com isso, está todo mundo preocupado só com si, não com a sociedade como um todo. Então, eu me entristeço de ver o que está acontecendo do ponto de vista da falta de empatia, falta de sensibilidade de nós conosco mesmos e com nossos próximos. E, por outro lado, eu acho que nós vamos ter alguns desafios de retomada, mas que nós vamos voltar para um normal como vivíamos antes. E tenho dúvidas se a gente vai refletir sobre o que passamos, como passamos, por que passamos por tudo isso. É um país no mundo que está mais sofrendo e não vejo disposição, principalmente das nossas lideranças políticas, de fazerem essa reflexão, de provocar a sociedade para olhar para o próprio umbigo e falar o que a gente quer ser. Eu confesso a você que estou bastante preocupado e triste com as perspectivas que a gente tem de futuro, embora eu seja um otimista, mas eu estou muito preocupado porque vai ser muito difícil você fazer um processo de união para que o Brasil possa sair muito mais forte dessa pandemia do que entrou. Isso é um ponto alarmante que você comentou e eu concordo com você, né? Eu também não acho que vai ter essa reflexão. Eu acho que vai se limitar ao que a gente tem hoje. Muita gente que pode ser oposição ou pode ser simplesmente uma pessoa que tem o mínimo de empatia, vê o que está acontecendo, sabe que está errado, mais ou menos vai ficar por aí. Eu também não sei se vai muito além disso. E se o nosso senso de responsabilidade com o outro, de amor ao próximo, eu não sei se vai aumentar muito, mais por conta da pandemia. O que eu senti é que durante a pandemia, quem já tinha esse senso aumentou ainda mais, a solidariedade aumentou demais, as pessoas se uniram muito, mas quem não tinha, e o governo federal principalmente, que não estimulou os devidos cuidados, continuaram da mesma forma e provavelmente vão continuar da mesma forma e talvez até mais extremistas, né, Nê? Então, agora você me deu uma deixa para fazer uma última perguntinha aqui que eu fiquei curiosa. Para o ano que vem, eu sei que já pareceu que você não está muito otimista, mas você acha que é possível a tal da terceira via, que vai surgir alguém que saiba unir economia com as questões complexas sociais e falar com o povo? Eu espero que surja, Carol, porque os extremos, seja de direita, seja de esquerda, né, a gente já sabe por experiência própria e fora do país que não são os melhores caminhos. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido para que as nossas lideranças, principalmente as lideranças do meu partido, procurem o consenso da terceira via, porque quando você tem dois extremos já muito consolidados, quanto mais você diluir a possibilidade de terceira via, maior a chance dos extremos vencerem as eleições. Eu acho que essas lideranças mais de centro, independente de centro-direita ou centro-esquerda, ou classicamente o centro, enfim, esses conceitos hoje em dia a gente vai passar horas discutindo, mas a expectativa é que eles tenham um pouco mais de altruísmo também. Alguém precisa abrir mão e eles precisam construir um caminho. Não adianta também a gente dizer, os extremos não são bons. Ok, qual é a tua proposta para a gente não ter que optar pelos extremos? E aí precisa também de um senso maior de compromisso com o país, de compromisso com um projeto de nação. Eu acho que isso está faltando muito no Brasil, né? A gente está discutindo nomes de pessoas, eu não vejo nenhuma discussão sobre projetos com relação ao que a gente quer para esse nosso país, que tem um potencial extraordinário, e a gente acaba sempre ficando para trás, né? A gente é uma série de frustração, uma atrás da outra. E quem sabe esse momento da necessidade de surgimento de um nome alternativo possa fazer com que as lideranças políticas também tenham mais sensibilidade com relação ao momento com que o país está passando. A gente viu recentemente o nosso país irmão do Norte, como é que ele se comportou em relação a isso. E teve um efeito muito forte, rápido. Será que a gente está pronto? Será que a classe política brasileira está disposta a fazer esse tipo de pacto político? Será que a sociedade brasileira
vai receber bem esses movimentos? É um desafio. Eu espero que os políticos, principalmente as lideranças, eu falo assim, eu sou político, você mas a gente está... Eu sempre falo que eu sou índio, né? Eu não sou cacique, então eu fico esperando com que as lideranças caminhem ou encaminhem soluções nesse sentido e a gente, na medida do possível, colaborar de alguma forma. Eu espero que surja, Carol. Nesse aspecto, tenho esperanças. Deus te ouça, é o que a gente mais quer, ponderação, arrumar a casa depois desse tempo de turbulência. O Brasil, acho que sempre é muito turbulento, mas a gente precisa realmente de um nome ponderado e de uma pessoa estadista que pense no futuro, não pense só daqui a 4 anos na nova eleição. É o que estamos rezando, é o que estamos trabalhando para acontecer. Eu quero te agradecer de coração, porque tudo isso que você falou é o que você passa para a gente, você passa essa esperança, você passa também esse profissionalismo, esse preparo como gestor público, e a gente sabe muito das tuas qualidades, das tuas competências. Muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Eu quero pedir para você que está seguindo a gente aí no Papo com Carol, quer ver mais entrevistas como essa, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar o canal com os amigos, para a gente continuar fazendo mais entrevistas boas como essa. Muito obrigada de coração e ótima gestão, ótima sorte e vida longa ao Ney. Carol, obrigado pelo convite mais uma vez, a todos que nos assistem. É um prazer sempre grande falar com você. Também eu espero que a gente possa ter nesses processos de renovação pessoas como você também no meio político, que é importante a gente renovar, oxigenar, trazer novas ideias, isso é muito importante. Eu espero que você também não perca esse desejo de participar da vida pública, que é muito importante. Uma vez que a gente é picado, você sabe como é que é, né? De uma forma ou de outra, no mínimo cidadãos ativos, a gente sempre vai ser. Isso é importante. Obrigada, Ney. Fica com Deus. Obrigado, você também. Tchau, tchau.